Sejam bem-vindos a mais um episódio de Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Chegamos ao terceiro e último episódio dessa trilogia especial em comemoração aos 2 anos de Espiritualidade Além das Fronteiras. Foram 2 anos de encontros, aprendizados, partilhas que atravessaram as fronteiras do visível e invisível. 2 anos de diálogo, de escuta e de expansão. O que começou como um sonho, hoje é um espaço vivo, onde a espiritualidade é sentida, questionada e vivida em sua forma mais humana e verdadeira. Eu, Michele Vale e Renato Leandro seguimos firmes nesse propósito: inspirar corações, ampliar consciências e seguir caminhando ao lado de quem acredita que viver espiritualidade é caminhar em direção ao amor e à liberdade. E aí, preparados para relembrar mais momentos com a gente? Bora! A convidada de hoje foi ordenada monja em 83, se a minha pesquisa estiver correta. Sim. Ela tem um jeito leve e descontraído de falar sobre espiritualidade, meditação e autoconhecimento. Isso mesmo. Quem será, hein? Quem será? Quem será? Quem será? É com muita alegria, com muita satisfação, com muita honra que eu convido aqui para a nossa bancada virtual a querida monja Coen. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada, Renato. Estamos juntos. Né? A espiritualidade na vida. Na Porque as vida. pessoas. A espiritualidade é uma coisa separada, né? Que não tem nada a ver com futebol, com supermercado, com boleto, tem a ver com tudo. Como é que a gente lida com o mundo, com a vida, né? E conhecer nossas emoções. E reconhecê-las. E usá-las de forma que seja benéfico, né? Não de forma prejudicial. Sim. Muito bem. Isso é o que me chama muita atenção no trabalho que a senhora tem nessa. Eu vejo muito como missão, né, propósito de vida, em divulgar o budismo no Brasil. Porque quando eu vejo o material da senhora, os vídeos, é tudo trazendo para o cotidiano. Como que eu vou usar isso na minha vida? Seja a espiritualidade, seja a respiração, seja o aqui e agora, a impermanência, o meio ambiente. A senhora traz tudo para o que é rotina, para o que é cotidiano. Então, eu queria que a senhora explanasse um pouquinho sobre o budismo, como entrou na vida da senhora. A senhora sempre foi da religião, se converteu. Como foi esse processo? Eu nasci numa família católica, católica apostólica romana, estudei em alguns colégios de freira, fui ser jornalista mais tarde. Durante o trabalho no jornal é uma coisa muito intensa, eu era repórter da Geral, que se chama, no Jornal da Tarde, era o vespertino do estado de São Paulo. Então, cada dia era um dia diferente, um dia inesperado, né? O que vai fazer hoje, qual é a pauta de hoje? E foi muito tocante, porque era uma época de um governo militar, tinham pessoas desaparecendo, tinha muitas coisas graves acontecendo, assaltos a banco, mortes, etc. Né? Então, era muito intensa a vida como jornalista nesses dias desse momento histórico que estávamos passando. E acabei querendo ir para a Índia, não fui para a Índia, fui até a Califórnia, e na Califórnia eu encontrei o Zen budismo e comecei a praticar o Zen. E aí eu percebi que toda aquela minha jornada de LSD, etc. e tal, ela era completamente substituível pelo Zazen. A prática da meditação
que você não depende de nada fora de você. Você não precisa de um chá, não precisa de um cigarro, não precisa de uma erva, não precisa de um remédio. Você senta e olha para você. E você vai ter essas experiências. Se você é isso que você procura, é o que você vai encontrar. Você procura a essência do ser? Você procura o sagrado na vida? Se você procura, você encontra. Vai ser esquisito? Vai. Vai ter imagens estranhas? Vai. Mas por isso que a gente tem orientadores. Então, eu tinha um grande mestre, que era um mestre japonês, era um grupo muito forte de Zen Center de Los Angeles, que existe até hoje, e o Zen Center de Los Angeles estava no pico do seu sucesso. Como todos os grupos, né? Tem um momento que está muita gente, todo mundo ia, todo mundo participava, depois tem um certo declínio. No momento que eu cheguei, estava no máximo. E pouco tempo eu pedi para me tornar monja. Nessa época haviam 40 monges na comunidade, todos morando na mesma comunidade. O meu professor pediu que viessem monges do Japão para ajudá-lo, que ele sozinho não dava conta com 40 monges e monjas. E aí ele comprou um terreno na São Bernardino Mountains, nas montanhas, para fazer um mosteiro zen. Tal era o sucesso da nossa condição naquele momento. E muitas pessoas voltaram que tinham deixado seus trabalhos, muitos médicos, biólogos, advogados, muitas pessoas de profissão liberal que tinham largado tudo para a vida monástica zen, voltaram ao mercado de trabalho para poder trazer dinheiro para a gente poder comprar e construir esse terreno. Então, foi o que a gente fez nessa época, e no dia da minha ordenação, uma das monjas me deu um panfleto de um mosteiro em Nagoya, e eu falei, eu quero ir para lá, porque aqui é uma comunidade mista, é uma comunidade quase que leigos, mesmo os monásticos tinham uma vida mais que laica do que monástica. Eu falei, eu queria muito conhecer esse mosteiro. E o meu professor disse assim, bom, eu vou falar com a superiora, com a abadesa, e você vai pelo tempo que você quiser, porque ela disse, mínimo de 5 anos. E esses 5 anos é o que Buda falava para quem chegasse até lá. Quem quiser ser discípulo de Buda, ele dizia, leva 5 anos para a pessoa se transformar. É 5 anos de prática incessante para que haja pequenas mudanças no comportamental e de percepção da realidade. E ela me disse, você tem que ir pelo menos por 5 anos. Eu falei, eu vou. E o meu professor, que era muito sábio, ele era japonês. Ele disse assim, na hora que você quiser voltar, é só me chamar que você volta, você não é obrigado a ficar. Você faz o compromisso, mas você tem que sentir, né? Posso ficar ou não posso ficar? Passaram-se os 5 anos e eu achei que era pouco tempo. E eu pedi para ficar, o ciclo seguinte eram mais 3 anos. Então, eu fiquei mais enrolled, né? Quer dizer, como é que a gente fala? Enfim, eu me matriculei para os 3 anos seguintes, acabei ficando 8 anos nesse mosteiro. E foi de uma riqueza incrível. De uma riqueza incrível. Era difícil, eu não falava a língua, eu não conhecia os hábitos do Japão, muitas vezes ficava triste, chorava sozinha, mas nunca desisti. Machuquei meu joelho, tive que sentar na cadeira, não conseguia sentar na posição de lótus, mas nunca desisti. Conheci professoras e professores maravilhosos nesse mosteiro, pessoas de uma grande visão da realidade, uma grande expansão de consciência, que afinal era isso que eu estava buscando, né? E eu pude encontrar esses grandes mestres, que ninguém nunca tomou nenhuma droga, ninguém nunca fumou maconha, haxixe, LSD, e eram grandes pessoas sábias. O convidado de hoje, nós estávamos ansiosos por esse convidado, né, não? É verdade, é verdade. Nós havíamos já até tentado ano passado e acabou não dando certo. Não dando certo, mas foi ótimo porque a gente foi dando uma olhada ali no material riquíssimo que ele tem na internet. É líder religioso, é historiador, é cientista social. E, gente, eu vou acrescentar aqui uma coisa que é a questão da criação de conteúdo. Esse convidado, ele é um criador de conteúdo digital, literalmente. Ele tem ali no espaço dele o que eu chamo de um dicionário sobre práticas religiosas, sobre a prática religiosa em questão,
que é as práticas islâmicas. Exatamente. Então, seja muito bem-vindo, Sheikh Sheikh Jihad. Jihad. Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos. Obrigado, Renato, Michele, também o Caio, Eliberto, e agradeço a espiritualidade além das fronteiras pelo convite. De fato, eu estou em dívida com vocês, né, desde o ano passado, então eu estou à disposição e também uma excelente noite, que a paz de Deus esteja com todos os seguidores, todos que estão nos assistindo, estão nos acompanhando. Mas o momento certo é sempre o que dá certo, né? Exatamente. Então, nós consideramos, Sheikh, que esse é o melhor momento. Graças a Deus. Tudo no destino de Deus. Tudo ao destino. Verdade, ele sabe a hora certa. E agradeço pelas palavras vindo de vocês. Para mim é uma honra e um grande reconhecimento. Eu te acho muito didático nas suas redes sociais, um material, como eu já disse aqui, riquíssimo. E assim, quando eu falo em dicionário de práticas religiosas, porque coisas que a gente nem imagina que existe na religião, tá ali, né? Tá tudo ali. Vídeos curtos, vídeos dinâmicos. Então, é um material muito que prende a nossa atenção. Então, por isso também da nossa ansiedade. E aí, enquanto a religião que mais cresce no mundo, a gente queria saber aí do líder da religião, representante aqui no Brasil, a que o senhor atribui a esse crescimento? Bom, primeiro eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, por nos reunir em volta da mesa do conhecimento, né? E também de podermos falar para o público brasileiro que às vezes tem pouco conhecimento, pouco acesso à religião islâmica, à cultura islâmica, e agradeço a vocês por estarem sendo essa ponte, né, cultural entre a religião islâmica e aqueles que não conhecem a religião e a cultura islâmicas. E respondendo à tua pergunta, Michele, a religião islâmica, são vários fatores que fazem com que a religião islâmica ela cresça. O primeiro é a má divulgação, uma divulgação pejorativa sobre a religião. Fala-se muito mal numa parte da mídia sobre a religião islâmica. A religião islâmica ela é apresentada de forma muito negativa e muito pejorativa. Então, isso cria dentro das pessoas uma curiosidade. E a pessoa, quando ela cria um preconceito, um mau pensamento de algo, e depois ela encontra um muçulmano, por exemplo, ou ela vê um ensinamento islâmico, ou a pessoa percebe que os muçulmanos acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam na Virgem Maria. Muda totalmente a concepção da pessoa. Ela vivia num certo pensamento, né, num certo estereótipo, e de repente isso muda. Então começa a criar afinidade, e aí cria a curiosidade de conhecer mais. E aí a pessoa vai até a religião e descobre uma religião que preza pelos valores familiares, preza pelo conhecimento, incentiva a equidade, incentiva as pessoas a serem melhores. Então, fala de Deus e não fala de guerra, não fala de matança, não fala de terrorismo. Então, a religião islâmica ela é apresentada de uma forma e a realidade dela é outra. Então, as pessoas, quando elas descobrem a realidade da religião islâmica, quando ela convive com os muçulmanos, ela começa a perceber algo que não tinham dito a ela sobre a religião islâmica, não tinham apresentado a realidade. E aí, no mínimo, cria-se uma simpatia
pela religião. A pessoa pode não se tornar muçulmana, mas ela cria uma simpatia pela religião e uma curiosidade de conhecer, e aí ela percebe que ela foi enganada. Muitas pessoas hoje que são brasileiras, de origem brasileira, e que se converteram à religião islâmica, elas eram críticas da religião islâmica. Elas passaram por esse processo de hostilização à religião islâmica, de concepção errada sobre a religião islâmica, e quando tiveram um contato com a religião e tiveram a oportunidade de ler, perceberam porque a pessoa... qual que é eu tinha um professor que é um sheik, um grande sheik sábio, que dizia: meus filhos, o ser humano é inimigo daquilo que ele ignora, daquilo que ele desconhece. Quando a pessoa não conhece algo, se ela tem duas opções: ou ela vai e conhece, ou ela se recua, e aí ela cria uma inimizade, ela cria um preconceito contra aquilo que ela desconhece. Então, o ser humano ele é inimigo daquilo que ele desconhece. Quando eu não conheço, eu me torno inimigo dele. Eu não quero saber, e começa a criar imaginação, né, sobre monstros, sobre a religião e seus adeptos. E isso é o que acontece. E aí, quando vê um sorriso de um muçulmano, ou uma gentileza, ou vê alguma coisa agradável, todo aquele pensamento, todo aquele preconceito, toda aquela bagagem negativa, ela se dissipa. Então, isso é um dos fatores. Certamente que isso aproxima, mas o que mantém e faz as pessoas se tornarem muçulmanas a religião, os valores da religião, e também que a religião islâmica ela não é embasada em dogmas, não é embasada em emoção, é em conhecimento. Porque a religião islâmica, a pessoa não pode se tornar muçulmana só porque achou bonito. Por quê? Porque a religião islâmica ela é embasada em conhecimento, em pesquisa, em conscientização. Por quê? Porque não é concebido ao muçulmano que ele dependa só dos líderes, só dos sábios. É exigido que ela conheça o mínimo da religião. Para quê? Para ela não ser ludibriada, para ela não ser enganada, para ela não ser manipulada. Então, todo muçulmano tem que saber o mínimo necessário da religião para que ele possa avaliar as coisas, ter base para poder avaliar. E isso é correto, isso não é correto, porque pode ser que um sheik, denominado sheik, não esteja agindo corretamente, por exemplo, e aí e manipular, querer manipular. Então, se o seguidor, mesmo não sendo sheik, ele tem o mínimo necessário, ele vai conseguir identificar que ele está sendo está tentando ser manipulado. Então, é importante que a pessoa saiba que a religião islâmica, a base dela é o conhecimento, não a emoção. A pessoa não entra no Islã porque é bonita, ela entra no Islã porque faz sentido para ela. Então, o processo é esse: conhecimento que leva à comparação, que leva à convicção, que leva à prática. Então, a pessoa não entra praticando, ela entra conhecendo. Depois que ela conhece, ela vai comparar com aquilo que ela já tem, com aquilo que ela já tem de bagagem. E aí, ela, ao comparar, ela vai chegar numa decisão. Concordo? Não concordo? Faz sentido para mim? Não faz sentido para mim. Se fizer sentido, então, a partir daqui, ela tem que praticar. Então, essa prática
ela é consciente, é racional. Então, a religião islâmica, a base dela é a razão e não a emoção. Eu queria saber de você como é que o Egito entrou aí no seu caminho. Em que momento você falou, opa, tem uma coisa ali que eu quero me aproximar. Como é que foi essa história com o Egito? Nossa, o Egito, desde pequena, com 8 anos, eu estava aprendendo a ler direito, né? Meu pai tinha um livro que contava a história de Howard Carter e a descoberta da tumba de Tutankhamon, né? A Maldição da Múmia, era o nome, parece o nome de filme, mas era o nome de um livro. Exato. Mas era um livro grosso, assim, com umas letrinhas fininhas, só que tinha umas figurinhas dentro que mostrava ali a máscara de Tutankhamon, as descobertas. Eu era maluca por aquele livro. Eu chegava a dormir com aquele livro embaixo do travesseiro. Depois, à medida que eu fui crescendo, eu tive inúmeras experiências com pirâmides, com o Egito, visões, com extraterrestres, enfim. E eu fui em busca disso, né? E é como se eu já soubesse algumas coisas. Então, meu sonho sempre foi ir para o Egito. E aí aconteceu de uma amiga minha, em lua de mel. Eu era madrinha dos dois de casamento. Daí chegou e falou, Glaucia, a gente queria tanto que você fosse com a gente. Eu falei, vocês vão em lua de mel. Mas a gente já mora junto há 10 anos. Eu falei, eu sei, mas enfim, é lua de mel. Vamos com a gente? Vamos. A gente está pensando em ir para o Peru. Para onde você quer ir? Eu falei, olha, Peru é bacana, mas o meu sonho seria o Egito. Aí nós fomos ver lá, tararará, tinha uma promoção de viagem para o Egito. Eu falei, mas eu não tenho esse dinheiro. E aí, na época, eu trabalhava com a mesa radiônica também, né? Além do tarô, também a mesa radiônica, também o reiki, também a regressão, enfim. E aí um amigo meu, amigo cliente meu, chegou e tinha um terreno gigantesco para vender, né? E ele falou, você me ajuda a vender esse terreno? Eu falei, vamos, eu te ajudo, eu coloco aqui na mesa, né, e limpo a negatividade. Aí ele deu certinho o mapinha, tudo, né, coloquei ali, trabalhei aquilo ali, mas aquilo eu fiz de graça, eu não cobrei nada. Porque eu já tinha terminado a consulta, já tinha cobrado a consulta, e aquilo era uma ajuda. E aí eu tinha comentado com ele, porque ele conhecia aquele casal, eu tinha comentado com ele da possibilidade da viagem para o Egito e tal. Ele falou, eu estou aí há 15 anos tentando vender e não consigo. Eu falei, não, quem sabe alguma coisa estava amarrando aí. E deixei ali na mesa radiônica, fiz toda uma programação. Tá. Aí no outro dia ele veio, buscou o mapa de volta e tal, que você sentiu, falei para ele, né? Eu sinto que agora a limpeza foi completa, né? Tomara que venda. Desliguei, desconectei. E aí deu assim, tipo uma semana. Ele me ligou e falou, Glaucia, quanto que era mesmo aquela viagem que você queria fazer? Eu falei, por quê? Não, porque eu estou querendo ir. É? É tanto. Em qual site? Tal. Tá bom, tal. Ele bateu na minha porta, falou assim, entregou um envelope, tá aqui. Tá aí o quê? Tá aí o valor. Era exatamente o que eu precisava para a viagem. Tá aqui. Eu falei, mas por que isso? Eu vendi o terreno. Eu vendi o terreno. Que sensacional! Isso aqui é o mínimo que eu posso fazer por você. Mas ele vendeu por milhões, foi uma coisa assim, uma maravilha, sabe? E me deu a viagem. Eu agradeci muito a Isis, muito aos mestres, né? Aí eu fui junto com esse casal em lua de mel, né? Eles diziam, que bom que você vai carregar as malas para a gente. Eles brincavam. E foi uma experiência impactante, mas muito impactante. Eu acredito que toda pessoa espiritualista que vá a primeira vez para o Egito tenha essa experiência impactante. E foi, assim, fantástico. Eu sei que no último dia eu chorava, né? Dizendo, estou indo embora, Egito, mas eu vou morrer feliz. Meses depois, estava eu lá de novo, porque eu fui convidada, tem o Ciro Leão, né? O Ciro Leão já faleceu, infelizmente. O Ciro entrou em contato comigo, que viu umas fotos minhas do Egito, perguntando se eu não queria fazer parte de um grupo para dar um curso no Egito, uma palestra no Egito. Eu falei, estou dentro. Então, eu dei um curso de reiki egípcio, uma palestra de reiki egípcio lá no Cairo. E aí eu fui de novo. Então, eu fui em janeiro e depois eu fui em novembro
né? Como convidada de novo de graça, não gastei nada. Essa que é a verdade, né? E cada vez que eu ia, vinha muito conhecimento, vinha muitas revelações. E isso tudo eu fui anotando. Tanto que tem agora as chaves egípcias. Então, as chaves egípcias são o quê? Elas são, na realidade, todas as chaves egípcias são símbolos egípcios que eles possuem uma capacidade de criar uma programação mental e ativar áreas do seu cérebro que estão adormecidas. Então, cada símbolo tem um potencial. É que nem o Reiki, mas são símbolos que você usa em meditação, concentra, entra na energia, envia, sabe? Então, as chaves, elas estão ali, e cada viagem que eu fui, e todas as viagens eu ganhei, todas. Estou indo pela minha 15ª vez, ok? Em cada viagem que eu fui, eu ia recebendo uma iniciação, uma chave, uma revelação. E um dia eu escrevi uma história, porque simplesmente me acordaram no meio da noite e começaram a aparecer um filme, né? E aí eu escrevia, de repente o filme parava, passavam alguns dias, daqui a pouco aquilo voltava, que é o Faraó e a Pluma de Maat, né? E aí, então, uma das personagens da história é a minha protetora. Então, contou toda uma história lá, parece bem fantasiosa, né? Mas muita coisa ali é real, da sexta dinastia para o fim do período dinástico, né? Da primeira dinastia. Desculpa, da sexta dinastia para o primeiro período antigo, Império Antigo. Isso aí, tipo 2000 anos antes de Cristo, alguma coisa assim? Sim. Ou até mais, né? 2000 então, anos. Lá, né? Gente, eu fico aqui pensando, né, no quanto a vida ela retribui, né? A vida te retribuiu de uma forma. Gente, foi assim uma coisa tão fantástica que eu me sentia totalmente presa naquilo lá. Eu não conseguia, porque os personagens eu sabia, até hoje eu sei a voz de cada um, o cheiro de cada um, o jeito de cada um. E aí teve uma hora lá que apareceu o faraó com uma menina sentado separando flores. Eu falei, chega, eu já estou ficando louca. E aí a moça que trabalhava comigo pegou e falou assim, trabalhava na minha casa, minha diarista, tá? Ela pegou e falou assim, não, Gal, continua, tá tão lindo isso, porque eu escrevia um pouco e falava para ela, né, lia para ela. E aí ela disse, continua. Eu falei, não, isso aqui, eu preciso me concentrar em outras coisas, eu tenho outras prioridades agora. Aí meu filho chega da escola, mãe, ele tinha uns 11 anos na época, com as mãos para trás. Daí ele falou, olha o que eu achei, eu peguei um outro caminho vindo da escola para casa, e olha o que eu achei no lixo. Ele me trouxe um quadro com um papiro egípcio de um faraó sentado com a filha do lado, olhando uma mesa de flores. Qual a possibilidade disso acontecer? Aquilo foi assim, nossa, aquilo foi muito forte. Eu falei, obrigada, eu vou continuar. Sabe? Aí eu continuei. E tem, assim, muita coisa na minha vida, eu recebi esses sinais, e eu acho que todo mundo recebe, só que às vezes as pessoas não prestam atenção. Gente, que delícia estar com vocês, que delícia, que prazer, que honra. E eu estava aqui pensando, espiritualidade além das fronteiras, é bem isso mesmo que a gente vive, né? Sair das fronteiras do normal, das fronteiras do físico e ter coragem de ir para além de dentro de você mesmo. Uma honra estar aqui com vocês, Michele e Renato. Que alegria! A honra é toda nossa e o tema escolhido foi muito a dedo e muito intuído, que são aí sobre frequência energética, né? Então, para a gente adentrar aí, mundo afora, nesse tema, eu queria só que você desse uma explicação aí do seu jeitinho Maria de ser, sobre o que é frequência energética. Tá divino. Uma frase que eu gosto demais de usar é do Tesla, e o Tesla deixou para nós que o mundo sem frequência, energia e vibração não seria o mundo.
Então, vê que a própria ciência fala disso que nós falamos tanto na espiritualidade. E essas frequências são, na verdade, as emissões naturais que nós fazemos de dentro de nós para o mundo que nos rodeia. Mas talvez, indo além das fronteiras, é mais do que o mundo que nos rodeia. É também um mundo que a gente nem imagina que existe. Então, frequência é a emissão energética de cada pensamento, de cada sentimento e de cada emoção de dentro de nós, contribuindo para o mundo. Sabe que se eu fosse resumir isso numa frase só, eu ia dizer que frequências energéticas espirituais é a nossa frequência Sherman interna. Em vez de ficar olhando o que o planeta está mandando de frequência, talvez a gente deva de começar a ver que frequência eu estou emitindo, que contribui também para essas frequências Sherman. Então é isso, a emissão que eu faço de dentro de mim a cada momento. Então, que os físicos quânticos dizem que tudo é energia, é verdade. Tudo é energia, até o físico, né? Até quando você pensa na energia, você pega, por exemplo, esse dedo, ele é formado pelas células. Se põe um microscópio, nenhuma célula, assim como nenhum átomo, está encostado no outro. A distância que existe entre uma célula e outra, ela é infinitesimal. Então, o que monta até o próprio corpo físico, as pedras, os vegetais, os animais e o cosmos, o que faz com que se una é energia. Então, tudo. Pode ser energia mais densa, mais sutil, mas o nosso mundo é permeado por energias o tempo inteiro. E cada humano emite a sua. Essa é a parte mais bonita. Cada humano existe a sua, porque todo coletivo, não existe uma alcateia de lobos se não for formada por cada lobo. Então, assim, o indivíduo, a unidade, é o ponto primordial para quando você quer ler uma frequência, uma energia, uma vibração. Lê a soma de cada um dos uns que existe. E olha só que matemática linda essa. Quando você lê desse jeito, a soma de cada um, gente, às vezes 1 mais 1 dá meio, e 1 mais 1 dá 10. Porque a qualidade da frequência que você emite é que vai dizer o resultado dessa soma. Fantástico. Não é matemático o negócio. Nunca foi, nem é linear. E é exponencial. Quando você descobre essa capacidade de entender essas frequências, é exponencial. Porque você afeta um, vocês dois juntos vão afetar 4, 8, 16, e você não vai parar mais. Aí você sai da geométrica e vai para a aritmética e você não para mais. E isso é que é fenomenal. E quando a gente descobre isso, descobre esse poder interno que nós temos, é quando o milagre acontece. Então, os milagres existem também baseados nessa energia, nessa frequência. Perfeito. Eu estava lembrando agora, você falando, Suzy, eu assisti um filme daquele diretor Luc Besson, um filme chamado Lucy. Não sei se você assistiu, a Michelle também não lembro se a gente já conversou sobre isso. E no filme tem uma cena que mostra uma árvore e ela consegue ver todo o manancial de energia que sai da terra, que vai subindo pelo tronco e vai entrando nas folhas e vai passando por todos os processos de uma árvore, assim como de todas as pessoas. Então, nós somos corpos energéticos andando pelas ruas, né? E essa estrutura nossa energética, a gente não se dá conta disso, e pela forma, pela estrutura do nosso planeta, acredito também, né, que dificulta esse processo, mas como você bem colocou, se a gente ficar esperando que a energia venha de fora, né, para que ela possa nos afetar positivamente, para a gente se transformar, a gente vai ter dificuldade. Então, a gente tem que mudar a nossa frequência, correto? Quando eu falo em mudar a nossa frequência, por quê? Se tem alguma insatisfação no ar aí, né? Se a saúde física não está legal, a saúde mental também não está, ou seja, e como que a gente consegue mudar a nossa frequência? E quais são os parâmetros ou quais são os pontos de luzes que a gente pode olhar e falar assim, ali tem uma referência boa para uma frequência. Como é mudar de frequência? Como que é esse milagre que você bem colocou, né? Nossa, olha a profundidade e a beleza dessa questão. Como que a gente percebe as frequências? É simples.
Naquele dia que você está ótimo, você levanta, está com tudo perfeito, organiza a cabeça e algo atravessa. Pode ser uma buzinada no trânsito, pode ser uma fechada, pode ser um tombo, pode ser você vai procurar uma camisa e não acha. Um simples fato consegue tirar você de uma frequência boa e te trazer para uma frequência muito baixa. Coisas simples, às vezes é uma notícia, como eu falei, um barulho estrondoso que te assusta. Se a gente tem essa observação de perceber que é tão fácil de descer de uma frequência boa e vir para uma frequência densa, então a gente deveria ter automaticamente a mesma consciência. Eu estou nessa frequência densa, por que um fato, um brilho de sol, uma gratidão, uma oração, encontrar um amigo, pensar numa pessoa que a gente ama, não elevaria instantaneamente a nossa frequência? O ser humano está tão acostumado a vibrar no medo, numa frequência mais baixa, por medo de que ele não mereça as frequências altas e celestiais, que ele tem essa facilidade. A facilidade de sair de uma frequência boa para uma ruim e se manter na ruim. E a dificuldade de sair de uma frequência ruim para se manter numa frequência boa. Então, é uma auto-observação constante. Cada vez que sair do prumo, cada vez que tirar você daquela frequência boa, você observar e falar: epa, estou me sentindo estranho, isso não me fez bem, isso me causou uma estranheza no estômago, me deu tristeza, me deu depressão, me deu um sentimento de raiva. Então, é começar a se auto-observar. Aí as pessoas me perguntam assim: mas eu passo a me auto-observar, eu cuido para estando numa frequência baixa elevar ela, estar numa alta, tentar não cair ela. Como é que eu faço para me manter sempre numa alta? Você não se mantém, é não ficar na baixa. Olha a diferença quando você comunica desse jeito. Então, nossa auto-observação não é para ficar o tempo inteiro como se estivesse no céu, neutro de que a vida não é fácil. Não, é se manter o menos tempo possível quando a frequência cai e tentar se manter o máximo de tempo possível quando a frequência está elevada. Então, é reduzir os picos de frequência. Aí a gente passa, olha, o que eu estou falando sobre a frequência e agora estou falando sobre o tempo. É ficar o menos possível numa frequência ruim e o máximo de tempo possível numa frequência mais elevada. Como você define o mundo espiritual de uma forma assim muito simples? Você acredita que todos têm essa capacidade de perceber e de se conectar com o mundo espiritual, ou isso é reservado para pessoas assim, digamos, especiais? E quais os tipos de seres espirituais que existem? Guias, mentores, espíritos desencarnados, seres de luz e por aí vai. Na verdade, eu não acredito que ser médium é ser especial. Na verdade, as pessoas até se confundem em relação a isso. Porque no momento em que eu trago para ela uma percepção mediúnica, trago para ela uma psicografia, eu trago uma leitura espiritual de um ente que desencarnou, a pessoa que recebe ali no calor do momento, sentindo aquela emoção, ela fala: você é um ser iluminado. Não é bem assim. Não é porque eu sou médium que eu sou iluminado, e muito menos que eu seja melhor que alguém. Não acho que os médiuns são pessoas especiais, eu acho que todos nós somos médiuns. Tem pessoas que são um pouco mais ostensivas, tem pessoas que são um pouco menos, mas nada que não possa ser desenvolvido. Como isso é feito? Quando a gente se afasta um pouco das escolhas materiais e passamos a fazer escolhas espirituais. Que caminho você escolhe trilhar durante a sua caminhada? Nós estamos vivendo num planeta que é escola e é hospital. Então, você está aqui para aprender e para se curar. Se curar do quê? Das suas fraquezas, das suas más tendências. E aprender o caminho certo da evolução, o caminho que nós devemos buscar para nos tornarmos seres humanos melhores. Eu não acredito que exista uma religião que contenha toda a verdade. Eu acredito que as religiões praticam parte da verdade, praticam e propagam parte da verdade. Eu entendo a espiritualidade como um todo, como o mar, por exemplo, e os rios são as religiões que nos levam até o mar. Eu posso escolher hoje caminhar ou trafegar pelo rio do espiritismo. Escolho o barqueiro certo que vai me levar e vai me orientar. Mas a qualquer momento eu posso chegar na margem, saltar desse barco e seguir no barco que vai no rio da Umbanda, onde eu também vou encontrar um barqueiro que vai poder me orientar. A espiritualidade, a gente vai trabalhar de diversas formas, de diversas dimensões, com diversos seres.
né? Tem pessoas que acreditam na egrégora umbandista, por exemplo, do velho caboclo, boiadeiro, Exu e tudo que essa egrégora representa. A gente vai falar do espiritismo, que traz o mentor, o guia espiritual, o protetor, o médico, o orientador, o consolador, porque está dentro da doutrina e da egrégora espírita. E nós podemos ir buscar em outras várias, no candomblé os orixás, no budismo os próprios budas que desencarnaram. Então existem diversas egrégoras, diversas dimensões, e eu não acredito que seja somente aqui no plano terreno. Existem também outros orbes, pelo menos é o que eu creio. Tanto que você escuta crescer muito essa vertente de que traz a espiritualidade de orbes diferentes, são seres de outras dimensões, são seres diferentes. Eu não consigo cravar o que são realmente, porque por mais que eu já tenha tido contato com seres de outras dimensões, eu não sei exatamente de onde eles vêm. Pode ser uma dimensão diferente aqui da Terra, das que eu conheço, como pode ser a dimensão de outros lugares. Mas nós temos a mediunidade para todos os seres humanos. Basta você querer aprender, desenvolver, né? Eu costumo dizer que o conhecimento é a chave para sair da escuridão. Se você não tem conhecimento sobre determinado assunto, seja ele qual for material ou espiritual, quando você busca o conhecimento, você pode até enfrentar um problema, mas está fortalecido naquilo que você já sabe. E aí outra frase que eu costumo repetir sempre é que escolhas moldam destinos. Que escolha você está fazendo hoje? O que você plantar hoje que você vai colher amanhã? Se você plantar só questões materiais, vai colher só questões materiais. Mas vai chegar um momento que essa questão espiritual vai te cobrar. E pode ser que você perca todo o material. E o contrário é verdadeiro. Então nós precisamos caminhar na Terra com as duas pernas, buscando a nossa cura e o nosso aprendizado, porque é isso que nos eleva e nos transforma de dentro para fora. Agora, João, quais são os sinais assim mais comuns que a gente pode observar no dia a dia, que existe ali presença da atuação do mundo espiritual na nossa vida, na nossa rotina? Existe algo sutil ali que eu possa perceber, que eu fale, não, isso daqui é uma atuação? Na verdade, a espiritualidade atua na nossa vida o tempo inteiro. A espiritualidade está constantemente conectada a nós. A pessoa fala assim: olha, eu tenho um mentor, eu tenho um guia, eu tenho um anjo da guarda, eu tenho um guardião, não importa o nome que ela dê. Existe um que, para mim, é conectado a essa pessoa desde quando ela nasce até o momento do desencarne. E isso não quer dizer que ela esteja caminhando ao seu lado o tempo inteiro, mas ela está conectada mentalmente a você o tempo inteiro. Se você busca elevar sua vibração, fazer a sua oração, ativar sua conexão com Deus, você vai estar conversando com o seu mentor, com aquele que pode te orientar no momento de uma decisão, por exemplo. No momento em que você baixa a sua vibração e abre a porta para o negativo, eles também vão interferir nas suas escolhas. Então, eu considero que nós estamos o tempo inteiro sendo acompanhados pelos espíritos. Os seus pensamentos e a sua vibração determinam quem está caminhando ao seu lado. Então, é sutil. Até para mim, que sou considerado um médium ostensivo, tudo é sutil. Não pense as pessoas que, porque eu tenho notícia de desencarnado, porque eu trago uma psicografia, porque eu tenho a clarividência, que a coisa é concreta. Tem horas que eu tenho dúvidas. Será que sou eu? Será que é a espiritualidade que está dizendo? Esse caminho que estão mandando eu seguir é a minha própria intuição? Ou eu estou sendo intuído por um espírito benfeitor? Ou um espírito que quer ver o meu mal? Não tem como a gente saber disso na hora. A não ser que você pare, se concentre, eleve seu pensamento, faça uma oração. Geralmente nós não fazemos isso porque nós vivemos no imediatismo, né? Na correria do dia a dia. Então você vai fazendo escolhas aleatórias sem saber para onde elas vão te levar. E aí só no momento que te leva para a aflição, para o sofrimento, para a expiação, é que você para fazer uma oração e uma reflexão das escolhas que você fez no passado. E aí enxergar que lá atrás você poderia ter pedido ajuda para aquele que caminha com você e você escolheu fazer a escolha sozinho. Então, na verdade, a questão da espiritualidade é algo como a gente faz, que precisa ser alimentado diariamente. Assim como a gente se dedica ao trabalho, se dedica à família, aos filhos, diariamente a gente precisa também cultivar essa espiritualidade em nós. Com certeza, até porque eu costumo dizer que as pessoas precisam caminhar com duas pernas. Você não consegue caminhar só com a perna direita. E se você não fortalecer a perna esquerda, uma hora você vai mancar. Então você caminha com a perna direita, caminha com a perna esquerda, uma material, uma espiritual. Se as duas caminharem juntas, no mesmo compasso, com certeza você vai prosperar em todos os sentidos da sua vida. Quando você busca somente o material, você pode até prosperar por um tempo, mas está muito fácil de você cair e perder tudo.
Até porque você não tem um amparo espiritual que você veio para ter. Você que se desconectou. Não foi eles que se afastaram. Aí depois que as coisas acontecem, você vai lá e culpa a espiritualidade, você culpa Deus, você culpa a inveja do outro, você sempre arruma um culpado. Mas, na verdade, se você tivesse se fortalecido espiritualmente desde o início da sua caminhada, caminhando com as duas pernas, estaria forte para suportar as provas, as expiações e não perder tudo que construiu. No sentido contrário, é a mesma coisa. Não adianta eu querer viver só do espiritual. Eu vivo no mundo material. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar as coisas, eu preciso de roupa. E eu gosto também de coisas boas. Eu gosto de viver também a materialidade, mas tudo dentro de um equilíbrio para que eu possa continuar prosperando em todos os sentidos da minha vida. Uma coisa que eu acho muito bacana, a gente está conversando aqui, né, de espiritualidade, holística, essas coisas. Se a gente muda todo o nome de alguma coisa, ninguém entende. Então, quando você fala capitalismo consciente, né, capitalismo eu entendo. Eu gosto ou eu não gosto. É fato. Ninguém fala, eu gosto 3%. Não, eu gosto ou não gosto. Estou de acordo ou estou de desacordo, né? Mas eu quero voltar um pouquinho. Tinha uma época que as pessoas, os seres humanos viviam numa vila, aí pegava um maluco, eu vou subir esse morro, vou ver o que está atrás do morro. Ele saía, subia o morro, descia, passava um rio, descia, voltava, achava uma coisa legal, a risco dele. Ele pegava uma fruta, uma pedra, alguma coisa bacana, um tempero, voltava, morro, rio, chegava para a vila, as pessoas compravam dele. E de repente esse cara repetiu, mas no risco dele, com os perigos que tem atrás dos morros, dos rios, a gente chamou esse cara de mercantilista, porque ele saía buscar mercadorias e trazia para a nossa vida aqui. A gente tem mercantilistas até hoje. Quantas pessoas saem da sua cidade, vêm até São Paulo, na 25 de março, compram um monte de coisa, põe dentro da mala e volta para vender na cidade? A risco da pessoa, porque se não vender, dançou. Esses são os mercantilistas. Agora, quando o mercantilista começa a acumular muito dinheiro, você é capitalista. Você foi no seu risco. Você arriscou a sua vida, o seu dinheiro, o seu recurso, a sua família e conseguiu. Achou, entendeu o que as pessoas do seu entorno querem. Aí surgiu uma turma falando, não, você acumulou muito, você é capitalista, nós somos socialistas. Então, um denominou o outro. Então, o capitalismo excelente para produzir riqueza está falhando na distribuição. O socialismo é muito bom para distribuir, mas falha na produção. Olha que coisa louca. Então, os dois sistemas não são perfeitos. Agora, tem uma turma ali no meio, 200 anos atrás, quando começou a Revolução Industrial, começou a olhar, e se a gente produzir bem e distribuir bem? Surgiu o cooperativismo. Olha que loucura, já tem gente fazendo coisa melhor. Então, você olha, cidades com cooperativas de crédito têm PIB per capita de 15% superior às cidades que não têm cooperativas, quando você olha cidades do mesmo tamanho, da mesma infraestrutura. Então, o cooperativismo traz, em vez do lucro desta empresa, desse banco, ir para o acionista, ele volta para o associado. Então, fica ali o lucro. O lucro de Curitiba não vem para a sede da empresa em São Paulo. Fica ali em Curitiba, em Cascavel, em Jundiaí, nos outros lugares. Olha que bacana. Então, quando a gente começa a promover uma ideia nova de capitalismo, o líder da empresa entende capitalismo. O colaborador, a gente muda o nome para negócios conscientes. Então, aí eu estava em Belém e a gente fala de negócios conscientes. Belém é negócio pai d'égua. Arapiraca, no Ceará, é negócios arretados. Cada lugar a gente vai ter uma expressão para o que é consciente do negócio. E pior, ou melhor, quando a gente vai para uma universidade, a gente não fala nem de capitalismo, nem de socialismo, nem de negócio. A gente fala do espírito heróico do empreendedor. Porque todo mundo acredita e reconhece que o empreendimento é a melhor forma de elevar as pessoas fora da pobreza. Assistencialismo sem data de validade é vício. Empreendedorismo eleva qualquer um da pobreza. Então, se você, estudante, acredita que o empreendimento, um negócio pode mudar a vida do seu entorno, a sua, de quem te acompanha, se você quer seguir o socialismo ou o capitalismo, o problema é seu. O importante é
Você começa a empreender porque você acredita que você pode mudar alguma coisa no seu entorno. Essa história é tão poderosa porque eu lembro do engenheiro em Recife, falou para mim, Thomas, eu era estagiário, todo cliente reclamava da mesma coisa. Eu falei, vou abrir uma empresa de engenharia para fazer isso, eu vou ganhar muito dinheiro. E eu ganhei muito dinheiro. Eu falei, pois é? Então, eu não vejo propósito, eu vejo que eu ganho muito dinheiro. Eu vi uma oportunidade econômica, eu fui ganhar dinheiro. Falou, o que você viu foi a consequência de uma crença sua. Você acreditou que você poderia fazer melhor que a empresa que você trabalhava como estagiário. Atrás de fazer alguma coisa melhor está a intenção, está o seu propósito, a sua causa. Eu vou sair porque eu sei, eu acredito que eu posso fazer melhor. E porque você fez melhor e o mercado entendeu que você estava fazendo melhor, você ganhou mais cliente, você ganhou mais dinheiro, você cresceu. Aí ele falou, nossa senhora, o propósito está na intenção, na crença que a gente pode fazer algo melhor para o mundo, para o nosso entorno. Se isso realmente melhora o mundo, você ganha dinheiro. O dinheiro é a consequência de fazer melhor, não a meta. Né? Esse é o desenvolvimento espiritual. A espiritualidade fala, eu vou ser espiritual. Não, cara, é o caminho. De novo, né? Voltamos para o caminho. E eu vejo muito a questão do ganha-ganha, né, Thomas? Sim. Não é o levar vantagem, não, né? Não. E, olha, você falou uma coisa, Michele, muito importante, muito legal. Ganha-ganha tem que ter mais de um participante. Porque se eu tô aqui e falo, Michele, me vende uma água, vendo, te pago R$5. Você fala, vendi. Aí você fala, puxa, a Michele aceitou R$5 muito rápido, devia ter oferecido 4. Ou ao contrário, Michele fala, R$10, eu aceito. Aí fala, Thomas, estava com muita sede, devia ter pedido 12. Mesmo a gente achando que ganhou, vendi, baixei estoque, ganhei dinheiro, matei minha sede. Mas se eu chegar para você, Michele, a Michele chega, ou o Renato agora, né, chega e fala, Thomas, me vende uma água. Fala, Renato, deixa eu te contar essa água. Essa água aqui, cada 20 garrafas de água, a gente doa um filtro para uma família onde não tem acesso à água potável. E esse filtro tira qualquer água impotável. As crianças não ficam doentes, vão na escola, aprendem mais. E essa garrafa de água custa R$20. Você quer uma? Pô, eu tô com sede, faz sentido. Nesse momento, isso... Então, são 3 que ganham. Olha que bacana. A gente tem que começar a pensar em relações sistêmicas, não relações transacionais entre duas partes. Aqui a gente tem uma relação, assim, a gente tem uma causa que a gente compartilha, a gente tem uma conversa que a gente quer levar, e a gente acredita que essa causa pode ajudar mais pessoas aí fora. Então tem, além de nós dois aqui nós 3 aqui tentando ganhar visibilidade, a gente acredita que o que a gente está compartilhando vai ajudar mais gente, que vão compartilhar isso. Quem está escutando isso não ouviu a Fátima, escuta a Fátima. Né? Porque está tudo conectado, isso aqui é uma costura, isso aqui é um caminho, isso é uma jornada, porque a cada conversa, a conversa fica melhor, a pergunta fica melhor, a gente aprofunda mais, o insight é mais bacana. Se nós formos garimpar, né, no longo processo histórico, admitindo desde a primeira referência dada a Maria Madalena, ela vai aparecer, de fato, pela primeira vez, né, com protagonismos, com outras mulheres, em Marcos, Mateus, Lucas. Né? Mas antes de falar de Maria Madalena, um conjunto gigantesco de mulheres são citadas nas cartas paulinas. Eu mesmo mapeei essas mulheres todas no livro Paulo, que a história tem a dizer sobre ele. Quando a gente mapeia na longuíssima duração Maria Madalena, ela é sempre pontualmente lembrada. Sempre. Sempre. Sempre pontualmente lembrada. Seja com uma frase, seja com um parágrafo. Né? Então, a própria presença de Maria Madalena nessa longa duração faz a gente considerar que muitas mulheres, isso que é o ponto que eu acho que é importante, muitas mulheres
tomam suas decisões de seguir Jesus, de se entregar a uma vida num claustro, entregar a sua vida como missionária, entregar a sua vida para construir, não é, uma mensagem de reino, de um reino do aqui e agora, instaurado nesse tempo presente, e não um Jesus que ainda vai voltar. Muitas tomaram Maria Madalena como uma referência, como um modelo, não é? E isso é bastante significativo, porque a ideia é que quem fala seja prioritariamente o homem e não as mulheres, né? Mas se você encontra em textos, mesmo de homens, né, falando de Maria Madalena, é porque ela representa, não é, uma enorme força, um enorme poder em termos de ser um espelho, ser um norte para muitas mulheres. E isso, ela atravessa o longo processo histórico. É impressionante a força que ela tem, né? Então, isso é o caso de Maria Madalena, mas quantas mulheres tão fortes, tão poderosas, não é? E que não deixaram de viver suas experiências, mas pelo fato de serem mulheres, tiveram, não é, silenciamentos, não é? Porque essa nunca foi uma questão resolvida, não é? Você pega o caso de Maria, mãe de Jesus. Quando você entra no século II, começa a se discutir, não é, a figura de Maria. Qual é o papel dela? Bom, se ela é a mãe de Jesus, portanto, Maria ocupa um papel salvífico importante. Na medida que Jesus vai ganhando um contorno cada vez maior, até se tornar em Nicéia Deus, inegavelmente se criou um grande problema. Qual é o papel de Maria, a mãe de Jesus? Seria ela uma estrita humana? Seria ela uma deusa? Seria ela, porque se ela é a mãe do Filho de Deus, que papel ela tem? Não é? Pois é. Ela é uma deusa? Então, isso vai chegando ou vai reverberando de tal ordem que no século V, em 2 concílios ecumênicos, vai se discutir quem é Maria, não é? E a conclusão que se chega é que ela é como é que elas chamam? Theotokos, a mãe do Filho de Deus. Quer dizer, Maria ganha uma dimensão tão alta porque é uma pressão de pessoas anônimas que a gente nunca ouviu falar, principalmente mulheres, não é? Que estão consagrando suas vidas a Jesus, que estão vivendo exclusivamente em função de Jesus, que estão dispostas a morrer em nome de Jesus, que elas exigem dos bispos, não é, um papel extraordinariamente grande para essa Maria. Isso é tão doido que, se vocês abrirem o Alcorão para ler, a ideia de trindade ali, que vai aparecer no Alcorão, é Deus Pai, que isso Alá vai refutar. Ele diz, olha, eu não sou trino, eu sou só um. Não é? Não existe trindade, mas ele vai, o Alá, em um dos passos do Alcorão, vai até ponderar, Jesus, você andou dizendo que você é meu filho, não é? E Jesus, não, eu nunca disse isso.
Quer dizer, Jesus tira o dele também, né? Mas qual é a ideia que o Alcorão tem acerca de Trindade? Deus Pai, Deus a Mãe e Deus Filho. Não tem Espírito Santo, é Deus a Mãe. Maria, ela é tratada de uma forma muito especial, muito carinhosa no Alcorão. É vista como uma pessoa muito importante, mas ela não é uma deusa. Esse é o ponto, né? Mas na tradição cristã, você eleva Maria a uma condição e a uma potência tamanha, e depois você não sabe o que fazer. E ela atravessa séculos e chega no nosso tempo presente de forma muito poderosa, que mesmo a tradição protestante, por mais que evite falar sobre Maria, por mais que a tradição evangélica evite falar sobre Maria, ela está lá, como uma lembrança, como um incômodo, uma lembrança incômoda, não é? A se perguntar, e aí, quem eu sou? Então, isso é fruto de se negar direitos e participações efetivas, reais, na construção daquilo que se chamou, não é, a autoproclamada ortodoxia, a ortodoxia cristã. Ela é que vai sufocar, ela é que vai negar o papel, não é, das mulheres nos altares, né, no mesmo patamar, na mesma igualdade que os homens. Então, esse sufocamento vai respingar em algumas poucas mulheres, como uma Maria, mãe de Jesus, uma Maria Madalena, mulheres poderosas, né, que estão sistematizando forças que estão sufocadas, que demandam e exigem reformas dentro dessas igrejas, né, mas que, infelizmente, né, ainda se usa o velho jargão de que Jesus só fez 12 apóstolos, né, contradizendo a própria documentação. E assim chegamos ao fim desse terceiro e último episódio da nossa trilogia especial, celebrando o nosso aniversário. Nada disso seria possível sem vocês. A cada patrocinador e apoiador, o nosso abraço mais sincero. Aos membros do nosso clube que acreditam e sustentam esse sonho com tanto carinho, a nossa gratidão mais profunda. E a você que nos ouve, compartilha e caminha conosco a cada episódio, você é parte essencial dessa jornada. Se esse trabalho toca o seu coração, te inspira e te faz refletir, venha fazer parte dessa história. Apoie, indique, contribua, traga a sua energia e a sua marca para junto desse propósito. Por quê? Cada gesto de apoio é um passo a mais nesse caminho de expansão e consciência. Por aqui seguimos juntos atravessando fronteiras e deixando que a espiritualidade continue florescendo entre nós. E lembrando que se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus, um beijo, até!